Olá a todos, estamos aqui uma vez más a seguir con el módulo 2 de español. Soy la profesora Emily, de Campus Tabuleiro do Norte, y vamos seguir con los estudios de la lengua española. Seguindo una vez más y recapitulando, la competencia de la lengua española es la competencia 2, que dice que temos que conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. A gente já falou bastante sobre cultura, sobre sociedade, sobre língua nas aulas passadas. E hoje vamos enriquecer um pouquinho mais com alguns temas gramaticais, como eu prometi na primeira aula. Para essa aula, a gente vai começar com a habilidade 6, que nos pede para utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, vamos seguir esse estudo para atender também a essa habilidade 6. Para a aula de hoje, eu escolhi um tema gramatical, que é o tema de apócope, que é muito importante para a gente entender algumas formas como essas palavras se apresentam no texto. Vamos falar também sobre horas, que também é fácil de cair e às vezes tem um pouquinho de diferença com relação ao português, é importante a gente conhecer. E também, mais uma vez, continuar com o estudo da leitura e interpretação de texto, resolvendo duas questões no final da aula, ok? Vamos lá. Começando então pela apócope, tá? O que seria essa apócope, professora? Essa palavra com esse nome tão estranho, tão ruim de pronunciar. A apócope nada mais, nada menos é do que a perda de uma parte da palavra, que pode ser uma letra ou uma sílaba, em algumas situações específicas. Então, para evitar problemas de pronúncia, problemas de cacofonia, a gente tem essa adaptação na língua espanhola, que ela vem da oralidade, ela é um problema de oralidade que interfere na forma escrita da língua. Por isso que é importante a gente conhecer, porque pode ser que em algum texto da prova apareça essa palavra cortada e cause dúvida em vocês, de vocês ficarem sem saber se é a mesma palavra, se vai ter o mesmo significado. Então, para isso, a gente vai entender um pouquinho agora do que seria essa apócope e em que situações, com quais palavras ela vai acontecer. Muito bem. O primeiro caso de apócope, ele vai acontecer diante de substantivo, masculino, singular. Então, é uma regrinha básica que a palavra na frente tem que atender essas três necessidades básicas, essas três regrinhas. Substantivo, masculino, singular. E quais são essas palavras, professora? São as que estão listadas no quadro aí que vocês estão vendo. A gente tem a palavra bueno, que reduz para buen, perdendo a letrinha O. Malo para mal. Uno para alguno para algum, ninguno, ninguém, primeiro, primeiro, terceiro, terceiro. Percebam que a palavra permanece a mesma, apenas vai haver uma adaptação diante de palavras que sejam substantivos e que estejam no masculino e no singular. Vamos ao exemplo que vai ficar muito mais claro. Ele diz assim, o primeiro exemplo. És um mal dia para ir à la playa, certo? Então, como a palavra, o meu substantivo dia está no masculino e singular, é o dia, ele dia, então a gente vai ter uma redução dessa palavra de malo para malo. Mas o sentido é o mesmo, quer dizer o quê? Que está fazendo um mau dia para ir à praia, ok? Fazendo também uma oposição, com o mesmo sentido, és um buen dia para ir à la playa. Então, eu estou querendo dizer a mesma coisa, que é um bom dia. Em português, eu vou usar somente a palavra bom, mas no espanhol, eu vou ter essa pequena redução da palavra bueno para buen, para evitar um problema de cacofonia. Ah, professora, mas eu não vejo problema nenhum nessa junção da palavra bueno com dia. Tá, mas para a gente que é falante do português, esse problema não acontece. Para eles que são falantes nativos da língua, não dá, fica estranho. Então, por isso que a gente faz essa pequena redução da palavra, ok? Outro exemplo, com o primeiro e terceiro. És mi primer trabajo. Vivo en el tercer piso. Então, sigo no mesmo sentido, primeiro e terceiro, só que sem a letrinha O do final.
Ah, professora, e se fosse uma palavra no feminino? É a minha primeira casa. Então, a gente ia dizer a palavra completa, passando ela para o feminino. Eis-me primeira caça. Como já é um substantivo feminino, eu não preciso reduzir. Muito pelo contrário, eu vou trocar o O pela letra A, ok? Outros exemplos. Tenho um coche rojo. Sé que algum amigo vendrá a la fiesta. Pienso que nenhum amigo vendrá a la fiesta. Recapitulando uma vez mais, o sentido dessas palavras permanece o mesmo. A única diferença é que ela vai perder a letrinha O se estiver diante de um substantivo masculino singular, ok? Vamos então ao segundo caso. Diante de substantivo masculino ou feminino, no singular, quais são as palavras que vão sofrer essa mudança? A palavra cualquiera, eu vou reduzir para qualquer. A palavra grande, eu vou reduzir para gran. Percebam que no caso de grande, eu tirei uma sílaba toda, a sílaba de. Por isso que a apócope compreende a redução de uma letra ou de uma sílaba, tá? Não só de letra. Exemplos. Qualquer libro de artes será útil. E mi madre es una gran mujer. Então, nesse caso específico, no segundo caso, a palavra tanto pode estar no masculino como pode estar no feminino. O importante é o quê? Que ela esteja no singular, para poder atender todas as regras do segundo caso. Ok? Terceiro caso. Diante de nome masculino de santos. Então, mais uma vez, eu vou perder uma sílaba completa. De santo, eu vou reduzir para san. Esse aqui é um pouquinho mais parecido com o português, porque a gente também tem. A gente tem santos e tem alguns que a gente chama de são, certo? Então, é a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Qual é a regra do espanhol? Nome masculino de santo, em vez de santo, eu vou usar san. Como, por exemplo, 14 de fevereiro é o dia de San Valentín. E aqui, nesse caso, eu tenho 5 exceções, que são essas que estão escritas aí para vocês. Ángel, Domingo, Tomás, Tomé e Toríbio vão ser chamados de santos, sem fazer a apócope, sem fazer o corte. Então, vai ser Santo Domingo, Santo Tomás, Santo Ángel. Nesses 5 casos, eu uso a palavra completa. Nos outros nomes todos de santos, eu vou usar san. E para as mulheres, santa. Não vai precisar fazer redução nenhuma, tá? Muito bem. Agora vamos passar para um outro tipo de apócope, que são nos advérbios. E elas vão acontecer quando esses advérbios estão diante de adjetivos ou de outros advérbios. Primeiro, quais são os advérbios? Eu vou ter a redução do mucho para muy, tanto para tan, quanto para quan. Percebam que o mais comum desses três é o mucho, certo? Aí você pode me perguntar, mas professora, qual é a diferença de mucho e muy? Vai ter muita diferença, tá? Porque vai depender da palavra que vem na frente. Então, o que é que acontece? Vamos, por exemplo, que eu digo assim, yo estoy muy bien. Então, eu não vou utilizar o mucho, eu vou utilizar muy. Mas, professora, no português é só muito. Exatamente. Como no português é só muito, a gente sente essa dificuldade de utilizar o mucho e o muy do espanhol. Mas não tem erro. Se na frente eu tenho um adjetivo ou um advérbio, eu uso muy. Se é um substantivo ou qualquer outra classe gramatical, eu uso mucho sem problema, ok? Aí aqui eu vou ter algumas exceções. Formam um grupo de 8 palavras, mas que a gente consegue memorizar 4 e as outras 4 vão ser opostas. Quais são elas? Mucho más, mucho menos, mucho antes, muchos después. O outro grupo, mucho mejor, mucho peor, mucho mayor, mucho menor. Ok? Seguindo então. Passamos agora para o estudo das horas em espanhol, certo? As horas, elas também vão ser bem parecidas com o português. Só quando a gente passa ali do meia, né, vamos dizer assim, dos 30 minutos, é que vai ser um pouquinho diferente do português. Mas nada que a gente não consiga tirar de letra. A gente tem aqui um relógio padrão, que vai ser o mesmo, né, em todas as partes do mundo. E a gente tem aí de vermelhinho
as formas que vão ser contadas os minutos, que é o grande X da questão, vão ser os minutos, tá? Quando o meu ponteiro grande está posicionado no 12, eu chamo essa hora de em ponto. Então, vai ser lá 1 em ponto, lá as 12 em ponto, para afirmar e dizer que ali a hora está fechada. A partir disso, do 12 até o 6, que seriam os 30 minutos, eu vou acrescentando minutos. Por isso que eu uso a conjunção y, que no espanhol a gente chama de y, para poder fazer essa adição. E 5, e 10, e quarto, e 20, e 25. E fechando a meia hora, né? E média. Quando eu passo dos 6, que são os 30 minutos, eu vou fazer uma redução de minutos com relação à hora da frente. Por isso que fica menos 25, menos 20, menos quarto e assim por diante. Vamos ver um exemplo mais claro com todas as horas descritas, que aí fica mais fácil da gente entender. Então, eu coloquei aqui para vocês todas as horas do 2, né? Vamos dizer assim, das 2 horas. Então, todos os minutos de 5 e 5 para a gente poder fazer essa comparação com a língua portuguesa, tá certo? Vamos com calma. Na hora fechada, a gente vai dizer son las 2 em punto, ok? Passou mais 5 minutos, las 12:05. Passou mais 5, las 12:10. Aí a gente chega no 15. Vamos aqui usar um pouquinho dos conceitos matemáticos com relação à fração, né? Quando a gente tem um todo como relógio, né? Se a gente pegar o relógio como um todo, a gente vê que do 12 até o 3, a gente forma um quarto, né? Se a gente dividir esse círculo em 4 partes. Então, no espanhol, eles costumam muito usar esses 15 minutos como quarto, que seria um quarto de hora. Que é exatamente, se eu pego 60 minutos e divido por 4, eu tenho 15 minutos, que seria um quarto dessa hora. Por isso que eu posso dizer em espanhol, son las 12:15 e também son las 12:15. Popularmente, no dia a dia, nas situações mais cotidianas, eles só usam mais o quarto. O 15 a gente vai ver em aeroportos, em instituições públicas, coisas mais oficiais, tá certo? Mas o comum, o geral que as pessoas costumam falar na rua é o quarto de hora, certo? 2:15. Passando mais 5 minutos, son las 12:20, son las 12:25 e son las 12:30. Seguindo ainda o sentido da fração, quando eu passo 30 minutos também, eu passei meia hora, né? É uma metade do todo. Então, por isso que eu posso dizer 30, ou posso dizer média. Mas esse já é mais conhecido do português, porque a gente também utiliza no português. São 2:30, são 3:30. É super comum para a gente. Só o quarto que a gente não tem costume de utilizar. Mas o meia, sim. Então, pronto. Chegamos na primeira metade do relógio, certo? A partir que a gente sai do 30, né, do 30 em diante, até fechar os 60 minutos, a gente vai contar sempre a hora adiante. Como assim, professora? Se de 2 a minha próxima hora é 3, então agora eu vou contar quantos minutos faltam para 3, porque eu já passei da metade do relógio. Como é que vai ficar isso? Son las 3 menos 25, porque falta 25 minutos para 3 horas. Son las 3 menos 20. Aí no 9, né, que é o 45, vamos dizer assim, falta só um quarto de hora para chegar no 3. Então, por isso que eu também vou poder dizer son las 3 menos 15, ou então son las 3 menos quarto. Son las 3 menos 10, son las 3 menos 5 e son las 3 em ponto. É bem parecido, gente, quando a gente fala no coloquial, no português, né, no informal, quando a gente fala assim, ah, fulaninho, que horas são? São 10 para as 3. É a mesma coisa. No meu relógio, aquilo ali são 2:50. Mas para não dizer são 2:50, eu falo quantos minutos faltam para 3 horas. E isso só faz sentido depois que a gente passa de metade do relógio, porque aí realmente já está chegando mais perto do 3 do que do 2. Por isso que a gente usa essa estrutura de menos. Então, é praticamente a mesma coisa do português, só que dito de uma forma diferente. No português eu digo, são 10 para 3, no espanhol eu digo 3 menos 10.
é só um sentido diferente, mas a informação é passada da mesma maneira, ok? Agora eu vou mostrar para vocês algumas expressões que a gente utiliza com essas horas em espanhol, caso elas apareçam lá no nosso texto. Para fazer a pergunta, a gente pergunta, que hora é? E a pessoa vai responder, es la 1:30. Não esqueçam que, no espanhol, a gente tem esse ponto de interrogação e o ponto de exclamação também no começo da frase de cabeça para baixo. Isso serve para indicar, para quem está fazendo a leitura, que aquela frase vai ser interrogativa. Então, você já consegue colocar a entonação correta, certo? Então, não se admirem, mas pode acontecer de nos textos aparecer esse ponto de cabeça para baixo. E isso vai acontecer tanto no ponto de exclamação quanto no ponto de interrogação, ok? Passando para a próxima expressão. Que hora tienes? Então, a pessoa pode perguntar assim também. Son las 3:15? ¿Me puedes decir la hora? Son las 10:05? Então, são essas três formas que você pode estar perguntando a hora para as pessoas. E aí, do lado, eu coloquei um desenhozinho com as formas, né, dos períodos do dia. De la mañana, de la tarde e de la noche. Porque dependendo do horário, eu posso precisar especificar. Vamos a encontrar-nos a las 5. Sí, pero 5 de la mañana ou 5 de la tarde? Vale? Muito bem. Aqui eu fiz um quadrinho para vocês, dizendo como que a gente fala no coloquial, no informal, né, para falar sobre as horas, e também no formal. No coloquial e no informal, a gente pode perguntar, que hora es? ¿Tienes hora? Que hora tienes? E no formal, a gente vai perguntar, ¿tiene hora? Perdone, que hora tiene? Desculpe, me poderia decir la hora? Então, é só uma forma diferente de perguntar, mas o sentido é o mesmo. E eu coloquei aqui também algumas informações, né, de correção. Eu não vou perguntar que hora llega el avión. Eu vou perguntar a que hora llega el avión. No espanhol, a gente usa essa preposição a no começo, tá? Que não é comum no português. Para responder, son las 10:30 de la tarde? Não, eu vou dizer a las 10:30 de la tarde, porque eu perguntei com a preposição a, eu vou responder também com a preposição a. E lembrando aí que pode parecer estranho, mas em alguns países, dependendo do fuso horário e da época do ano, 10:30 ainda é de tardezinha, tá? Ainda está escurecendo. 8:30, 9 horas ainda está escurecendo. Então, tenham cuidado com essas informações no texto, porque às vezes você pode pensar que é de noite, mas na realidade ainda é de tarde e pode comprometer o sentido do texto, ok? O fuso horário lá é bem distante do nosso, são às vezes 5 horas, às vezes até 6 horas de diferença, dependendo da época do ano, ok? Trouxe também 3 expressões para a gente entender a forma mais coloquial, né, de falar como se fossem gírias, expressões de efeito. Aí eles dizem las horas punta, que seriam aquelas horas de pico, né, aquelas horas mais movimentadas do dia. Tener las horas contadas é quando a pessoa já está perto de morrer, né, que está ali com as horas contadinhas de vida. E a buenas horas mangas verdes é uma expressão que eles utilizam para falar que, dependendo da hora, vai acontecer o que tem que acontecer. Como se dissesse assim, né, espere, tenha calma, confie que vai dar certo. A buenas horas mangas verdes, ok? E algumas preposições de tempo que a gente utiliza para falar, por exemplo, a hora que a gente vai comer, a gente usa a preposição a, o horário, preposição de e o período. Por exemplo, comemos a las 3 de la tarde. Vamos a la escuela por la mañana. Então, utilizando já a preposição por. E o em para datas, né, para anos. Nasci em 1977. Estamos em outono. Então, aí são algumas estruturas que a gente utiliza na língua espanhola. Podemos passar as nossas questões? Então, vamos lá. Eu selecionei 2 questões também de provas passadas. A primeira é uma questão que tem como título a seguinte frase. Que es la ex solidária? Ex é o nome da letra X em espanhol, tá, gente? Por isso que eu vou ler pronunciando ex, ok? Vamos à leitura do texto em espanhol. Não esqueçam as técnicas que a gente aprendeu na primeira aula. La ex solidaria es una ex que ayuda a las personas más vulnerables.
Podrás marcá-la quando hagas la declaración de la renta. Es la casilla que se denomina fines sociales. Nosotros preferimos llamarla ex solidaria. ¿Por qué? Al marcarla, haces que se destine un 0,7% de tus impuestos a programas sociales que realizan las ONG, porque se benefician los colectivos más desfavorecidos sin ningún coste económico para ti. Porque no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. Y porque marcándola te conviertes em contribuinte ativo solidário. Então, o texto trouxe 4 motivos para você marcar o X solidário, né? Vamos dizer assim. Esse texto está disponível, né, no site xsolidaria.org. Como tem essa denominação .org, a gente já subentende que seria uma organização estatal, né, uma função estatal. Então, uma instituição que trabalha com esses fins sociais, ok? Vamos às questões. A questão. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte, então ele quer saber qual é a parte da ação, né, toda do contribuinte, que é a ação solidária. Em que momento o contribuinte está sendo solidário com essa ação? Temos 5 opções. Quando o contribuinte delega ao governo o destino de seus impostos, quando o contribuinte escolhe projetos que terão isenção de impostos, quando o contribuinte destina parte de seus impostos para o custeio de programas sociais, quando ele determina a criação de impostos para a implantação de projetos sociais, ou quando ele seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Então, a gente tem aqui 5 opções que estão no texto, estão sendo faladas no texto, mas a gente tem que procurar aquela opção que vai nos indicar qual é a ação solidária que acontece quando o contribuinte faz a seguinte ação de marcar o X, né? Então, vamos voltar ao texto. Quando ele diz assim, ó, que você vai poder, na segunda linha do texto, você vai poder marcar quando faça a declaração de renda. Já é uma informação. Ele vai dizer também que você vai marcar para que uma parte dos seus impostos seja destinada a programas sociais, certo? E ele vai dizer também que esse benefício vai ser em favor, né, vai ajudar pessoas, coletivos menos favorecidos. E também fala que se você não marcar essa ação, né, o destino desse dinheiro, dessa parte dos seus impostos, vai ser escolhida pelo governo, para onde vai, né, para onde vai ser destinado. Então, fazendo essa comparação de todos os itens, a gente chega à conclusão que a resposta correta é o item C, porque a ação solidária ocorre quando o contribuinte destina parte de seus impostos para o custeio de programas sociais. Então, ele não está criando imposto novo, ele não está deixando o governo escolher. Quando ele marca, ele está escolhendo qual o fim daquela parte dos impostos, ok? Passando, então, para a próxima questão. A próxima questão, o título diz assim: Millennials. Así es la generación que ya no recuerda como era el mundo sin internet. Então, como eu falei lá naquelas temáticas de questões, sempre vai ter o tema das tecnologias, das atualidades, né? Vamos fazer a leitura do texto. Algunos los llaman generación Y, que no caso em espanhol, Y. Outros, millennials, generación del milenio o incluso hecho boomers. Nacieron y crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Son idealistas, impacientes y están bien preparados académicamente. Muchos de ellos han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas multinacionales y extranjeras. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez, no están dispuestos a soportar un trabajo poco interesante y rutinario,
no quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crescer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea e não só ganhar dinheiro. Então, esse texto está disponível em actualidade.com. Então, é uma página de internet que fala sobre atualidades. Então, a gente já percebe aí o tom moderno e tecnológico que tem nesse texto. Vamos para a questão. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de A. Conhecer diferentes lugares, B. Fazer a diferença no mundo, C. Aproveitar todas as oportunidades, D. Obter uma formação acadêmica de excelência ou E. Conquistar boas colocações no mundo do trabalho. Nós vamos voltar ao texto procurando essa expressão específica, dejar su huella. Então, vamos lá. Ele usa essa expressão aqui no último parágrafo, mais ou menos, quando ele diz assim, ó. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez, no están dispuestas a soportar un trabajo poco interesante y rutinario, no quieren dejar las cosas buenas para luego, lo que sí quieren es dejar su huella en la historia. Então, quando a gente fala sobre dejar uma huella é uma pegada, é um passo, uma marca, certo? Então, qual é a intenção desses jovens? Deixar sua marca, deixar seu registro, porque eles já viajaram, já estudaram, já fizeram outras coisas. Mas o objetivo principal deles é deixar um legado, deixar algo para a posteridade, que é o que ele especifica nessa parte do texto, quando ele diz assim, lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crescer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea e não só ganhar dinheiro. Então, voltando aqui para as questões, a gente vê que o item correto seria a letra B, fazer a diferença no mundo. Então, não é uma questão só de conhecer lugares, de ter uma formação acadêmica, é uma questão de deixar sua marca. E é isso que os jovens querem hoje em dia. Não só viver, mas deixar uma marca, deixar um legado. Aqui a gente termina a nossa aula de hoje e nos encontramos na próxima aula. Até mais!